História para relaxar. O que a vida dos 300 de Esparta pode ensinar sobre seu destino. Arete olhava pela janela de madeira do seu lar, na pequena vila, nas encostas das montanhas do Olimpo. O vento gelado sussurrava entre as árvores, levando consigo o eco de vozes de jovens espartanos partindo para a guerra. O brilho de suas armaduras refletia um orgulho que queimava em seu peito, mas que também trazia um gosto amargo. Enquanto os homens eram saudados como heróis, ela se sentia uma sombra, presa em uma rotina sufocante de obrigações. As tradições estreitas a moldavam como se fosse um objeto, não uma mulher. Ali, em meio a uma sociedade que venerava a força e a bravura, Arete sentia que seu sonho mais bonito, de liberdade, escorria entre seus dedos. As obrigações eram imensas: cuidar do lar e garantir que a casa e os filhos de outros estivessem sempre prontos para os que partiam. A cada novo grupo que deixava a vila, ela sentia o espaço se apertar em seu coração. Orgulho por ele. Saia e descubra quem você realmente é. Cada letra era como uma faísca que reacendia em Arete a coragem que os muros da vila tentavam apagar. A atmosfera na vila mudava conforme notícias chegavam. Vitórias eram celebradas com festas barulhentas, mas as perdas deixavam um silêncio opressivo, um luto coletivo que abraçava todos como um cobertor frio. Arete, imersa em suas emoções, decidiu que não podia mais permanecer na sombra, afogada pela história gloriosa que nunca lhe pertencia. Num impulso, pegou um pedaço de papel e começou a escrever. Suas palavras eram como um grito contido, uma tempestade em forma de tinta, buscando não só contar a história da irmã desaparecida, mas também dar voz a todas as mulheres que enfrentavam suas lutas solitárias. Cada página preenchida a levava a um novo entendimento. A coragem que sentia ao escrever era diferente de qualquer outro combate. Era uma batalha sem armas, mas não menos digna. Porém, à medida que seu diário ganhava vida, o dilema. Enquanto o eco de um sinal de guerra se aproximava, Arete se encontrava em uma encruzilhada. Deveria deixar tudo para trás, buscar sua liberdade a qualquer custo, ou permanecer e lutar para criar um espaço onde suas palavras e as vozes das mulheres fossem ouvidas. O horizonte parecia prometer uma nova vida. Mas o que ela deveria sacrificar para alcançá-la? A dúvida pairava sobre ela como uma nuvem escura, deixando o futuro incerto. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte. Arete estava paralisada. Olhando pela janela, o vento gelado agora parecia um grito, um aviso. O eco da batalha se aproximava, mas o que a fazia tremer não era o temor da guerra, mas o que seu coração havia descoberto. Enquanto suas ideias vagavam pela luta da liberdade, uma sombra atravessou a sua mente. O que se passava com sua irmã? Por que ela partira em busca de algo mais? Lembretes daquelas cartas começaram a inundar sua memória. Saia e descubra quem você realmente é. Aquela frase estava emaranhada em sua mente, mas uma nova significação começava a se formar. Se sua irmã não havia apenas partido em busca de liberdade, e sim para se esconder, para deixar tudo para trás, então o que isso significava para Arete? Uma batida abrupta na porta a tirou de seus pensamentos. Ela se virou startled, seu coração acelerou. Era um mensageiro, ofegante, carregando uma bandeira de paz. Mas o rosto pálido e os olhos arregalados dele diziam outra coisa. São notícias de Esparta, ele anunciou, a voz falhando. Os 300 lutaram bravamente, mas a batalha não terminou como esperávamos. O que ele disse a seguir cortou Arete como uma espada afiando.
Uma traição dentro do campo. Um dos seus, um dos nossos, havia um traidor. Seu corpo estremeceu. Um traidor entre eles? A ideia era insuportável. A bravura dos espartanos, o sacrifício, tudo isso agora desacreditado. E a minha irmã? Areté perguntou, a voz quase um sussurro. O mensageiro hesitou. Então, com um ar tentando transmitir esperança, respondeu. Ela estava entre os que se foram, mas há rumores de que ela pode ter sido vista na cidade daquele traidor. A mente de Areté girou. O que isso significava? Sua irmã, envolvida em política, em traição? O coração dela se encolheu, ansioso. O orgulho que sentia por sua irmã agora parecia um veneno. A confusão a invadiu. Como poderia alguém tão corajoso, alguém que buscava a liberdade, desacreditar o que sempre se acreditou ser verdadeiro? Areté estava agora entre um dilema monumental. Sua voz, ao escrever, já não retratava apenas a luta das mulheres, mas um círculo vicioso que parecia ter engolido sua própria família. Mas antes que ela pudesse elaborar mais em seus pensamentos, sons de gritos começaram a se erguer na aldeia. Pessoas corriam em direção à sua casa, terror em seus rostos. O que aconteceu? Areté perguntava para si mesma. Então, entre os gritos, ouviu um nome. Estarta, eles voltaram e não trazem boas novas. Uma locomotiva de emoção a envolveu. Esperanças e medo se fundiam em um só. Foi então que um homem familiar, um companheiro da infância, fez seu caminho através da multidão. Ele estava ensanguentado e marcado pela batalha, mas os olhos dele estavam fixos em Areté, como se carregassem segredos. Areté, ele gritou, a voz cheia de urgência. Precisamos conversar. A inquietação se transformou em um nó na garganta dela. O que mais estava escondido sob camadas de lealdade? Qual era a verdade que ela não conhecia? O traidor, sua irmã, as suas palavras, tudo estava se encaixando como uma armadilha. O peso da responsabilidade estava mais pesado que antes, e de repente, a busca por liberdade que Areté ansiava parecia um caminho coberto de mentiras e traições. A batalha se aproximava, não só em Esparta, mas dentro de sua alma. Qual caminho escolheria Areté agora? O encontro com o homem da infância estava prestes a revelar um novo lado da história. Mas o que ela faria com essa verdade? A escolha agora, mais crucial que qualquer batalha. Areté estava paralisada. Olhando pela janela, o vento gelado agora parecia um grito, um aviso. O eco da batalha se aproximava. Mas o que a fazia tremer não era o temor da guerra, mas o que seu coração havia descoberto. As ideias vagavam pela luta da liberdade, e a sombra de sua irmã a perseguia. Seu pensamento a transportava para as cartas, sempre com aquela frase marcante: saia e descubra quem você realmente é. Era como se a chamada para a aventura agora fosse uma maldição. O conhecido da infância atravessava a multidão. Suas expressões eram um misto de urgência e temor. Areté. Ele chamou novamente. Ofegante. Precisamos conversar. Ela sentiu um frio na barriga. O que mais poderia existir naquela trama já tão confusa? Ele empurrou os curiosos e se aproximou. Você não entende. Não podemos perder mais tempo. A multidão ao redor começou a sussurrar. Olhares se voltaram para eles, espelhos de mais preocupações e curiosidade. O que está acontecendo? Areté perguntava, a garganta apertada. Então, com os olhos arregalados e a voz tremendo, ele desabafou. Teu pai está envolvido. O mundo de Areté se desmanchou em um instante. Como poderia ser? O homem que sempre foi seu pilar? Aquele que elegeu a honra e a lealdade como suas maiores virtudes? Não, isso não é possível. Ele sempre foi um defensor de Esparta. A incredulidade era selvagem, mas ele fez um gesto de súplica. Vivi na escuridão. A verdade está se revelando. Ele fechou um acordo com o inimigo. Suas ações desencadearam a traição, colocando a vida de todos em risco. Um grito se ergueu na multidão. Areté virou-se bruscamente, mas os rostos eram confusos, todos murmurando.
Ele está causando a morte dos nossos. Não podemos confiar nele. E em meio ao caos, sentiu seu coração desmoronar. A figura do pai, com todo o seu amor e ensinamentos, agora estava manchada por traição. Um nó se formou em sua garganta. A pressão aumentava. Todos pareciam olhar para ela buscando uma resposta, uma emoção. Arete se virou para seu amigo. Suas mãos tremiam. Por que você me diz isso? Onde está minha irmã? Ela sabia, ela te protegia. Ele. A voz dele falhou, e as sombras do passado pareciam emergir. Ela se infiltrou no campo inimigo para descobrir a verdade, e ele a entregou. O preço dela foi a liberdade que ela buscava. As palavras dele eram como facas, cortando através de sua alma. Arete mal conseguia respirar. Todo orgulho, toda esperança, tudo estava se desintegrando. Uma realidade cruel se apresentava diante dela. Sua irmã não era apenas uma guerreira. Ela talvez tivesse se tornado uma peça em um jogo muito maior, sacrificado por seu próprio pai. Ouvindo os murmúrios ao redor, Arete sentiu o peso da responsabilidade novamente. O que ela faria agora? Para onde olhar quando aqueles que mais amava estavam envolvidos em um turbilhão de mentiras? E se sua irmã realmente tivesse sido vista na cidade do traidor? Que vida ela poderia estar vivendo? Os gritos e o som de passos pesados se aproximavam, misturando-se ao ruído e ao tumulto da massa. Arete olhou para o amigo, a confusão dançando nos olhos dele. Se tudo isso for verdade, eu estou perdida. A multidão pulsava, mas o mundo ao redor agora parecia um eco distante. Ela tinha que decidir: fugir em busca de respostas dolorosas ou confrontar aqueles que amava, enfrentando a verdade que poderia quebrá-la para sempre. Era um momento de tensão indescritível. O futuro de todos dependia do que ela escolheria fazer a seguir. E assim, Arete sentiu que o peso do destino repousava em seus ombros, como uma espada prestes a cair. O que aconteceria se ela se movimentasse? Se tomasse uma decisão? O que o traidor faria? A curiosidade e o medo se misturavam, um espectro à espreita. O que ela faria agora? A multidão pulsava ao redor de Arete, um mar de rostos preocupados. O amigo da infância, com os olhos aflitos, estava prestes a lhe contar a verdade que poderia desmoronar tudo o que ela conhecia. Seu pai, ele é o traidor, ele repetiu, e essas palavras batiam como um tambor na cabeça dela. Ele fez um acordo com o inimigo. Arete sentiu o mundo girar. O homem que sempre apenas admirou, que a ensinou o valor da honra e da proteção, agora era um traidor? A incredulidade subiu como um fogo em seu peito. Não pode ser. Ele sempre fez o que era certo. Ele defendeu Esparta. Arete, escute, a verdade não pode ser ignorada. Ele colocou todos em risco. Os soldados que caíram, a vida de sua irmã, tudo isso é culpa dele. O desespero na sua voz foi como um balde de água fria. Seu corpo estremeceu. As palavras pareciam verdadeiras, mas como poderia seu pai ser o vilão dessa história? O tumulto na multidão aumentava. Arete, o que você vai fazer? O amigo a puxou para mais perto, e o murmúrio da multidão parecia afogar seus pensamentos. Em meio a toda aquela confusão, seu coração só sabia uma coisa: precisava encontrar sua irmã. Ela não era só uma guerreira, era sua irmã. O trecho das cartas dançava em suas memórias invisíveis. A vida é mais do que esta existência de obrigações. De repente, um estrondo cortou o ar, como um trovão. Uma explosão do lado de fora da vila fez todos estremecerem. Arete virou-se, assustada, e viu fumaça e chama subindo do portão da aldeia. "O que é isso?" gritou, seu coração disparado. O que estava acontecendo? Gritos de pânico ecoaram ao seu redor. "O inimigo! Eles chegaram!" Um movimento interno, quase instintivo, levou Arete a empurrar a multidão para um lado. Não era só o caos que a cercava, era a urgência de encontrar a verdade. Ela precisava entender o que seu pai tinha feito, se era verdade, se havia uma oportunidade de salvar sua irmã antes que fosse tarde demais. A cada passo apressado, seus olhos vagavam.
buscando qualquer rosto conhecido, a qualquer momento, o som de sua voz. Naquele momento, a questão não era apenas sobre sua liberdade, mas sobre a família quebrada por escolhas que a faziam duvidar de tudo. E quando estava prestes a perder as esperanças, viu uma figura familiar entre a fumaça. Era sua irmã. "O que você está fazendo aqui?" Arete gritou, sua voz uma partida de esperança. Mas a expressão da irmã era uma máscara de dor e sofrimento. "Arete, fuja! Você não sabe a verdade." Um ruído de explosão interrompeu sua fala. No mesmo instante, um brilho de metal surgiu do nada. Arete virou-se e viu uma lâmina reluzente se aproximando. Seu pai estava diante dela, a arma na mão, com um olhar sombrio. "O que você está fazendo?" A verdade se desenrolou em sua mente a partir desse instante. O que ele estava prestes a fazer? O traidor não estava apenas atrás de honra, ele estava se entregando a uma trama muito maior. A imagem do pai mudou em sua cabeça, o ideal de coragem se transformou. A dor e a confusão esmagaram-na, e ela ficou paralisada. Ele era a última pessoa a quem esperava ver em uma situação essas. "Você não pode!" gritou Arete, mas suas palavras ecoaram em vão. Um movimento rápido e inesperado, e o pai se virou para a irmã. A lâmina estava pronta, os olhos dele cheios de uma fúria que Arete nunca tinha visto. Antes que qualquer um pudesse reagir, um grito penetrante cortou o ar. Era o grito de sua irmã. O som reverberou pela aldeia como um sino de alarma. E no momento em que tudo parecia se desmoronar, Arete percebeu. O que estava acontecendo era muito maior do que um dilema familiar. Era uma guerra em que cada uma das escolhas feitas poderia levar à perdição ou à redenção. O destino da família, da vila, de Esparta estava em suas mãos. Mas qual decisão tomaria? O que o futuro reservava? As chamas dançavam ao redor, e enquanto observava o desenrolar daquele drama que a envolvia, a única coisa que sabia era que tudo havia mudado. A traição não era uma escolha, era a vida. E se seu pai, o homem que sempre acreditou, se tornasse o verdadeiro inimigo, o que restaria dela e de sua busca por liberdade? Arete estava paralisada, o pai, com a lâmina em mãos, seus olhos agora revelando uma sombra desconhecida. O grito de sua irmã ecoava, arrastando as palavras de Arete consigo. "Pare, não faça isso." O coração dela pulsava como tambor, cada batida uma súplica, uma desespero. Mas o terror estava estampado no rosto de sua irmã, e o mundo parecia se contorcer ao redor delas. "Arete, você não sabe o que está acontecendo." A irmã gritou, os olhos marejados. Todo mundo está preso em um jogo que não pode imaginar. E no instante em que foram ameaçadas pela lâmina reluzente, algo extraordinário aconteceu. A multidão ao redor começou a se afastar, e a fumaça densa que se erguia do portão da aldeia tornou-se um manto sombrio, cobrindo o campo e distorcendo a visão. Então, como um golpe do destino, uma explosão arrasadora soou. O chão tremia sob os pés de Arete, e o mundo explodiu em chamas. A divisão era instantânea. Aqueles que estavam a alguns passos de Arete foram jogados para longe, como se um deus raivoso tivesse tocejado sua ira. "O que foi isso?" gritou alguém da multidão, mas o som do caos abafou todos os outros ruídos. O eixo da narrativa tinha mudado. Arete caiu no chão, e por um segundo o terror e a incerteza a consumiram. Olhando para o homem que sempre a manteve segura, a pergunta fez explosão em sua mente. Quem ele realmente era? Ele, o traidor, havia se revelado. "Pai, o que está acontecendo?" Seus lábios mal se moveram. Mas era tarde demais para perguntas. Uma figura encapuzada emergiu das chamas. A atmosfera ficou pesada. Era o líder dos inimigos. Um homem que Arete apenas conhecia de histórias sussurradas na noite. "A guerra que você teme estava em sua própria casa." Sua voz era um eco gélido cortando a confusão. "Seu pai fez escolhas, traições. A liberdade tem um preço, e ele já pagou." Com um gesto amplo, o mistério se desfez como um lençol sendo puxado.
A conexão entre pai e filha estava se desintegrando em frações de segundo. A lâmina do pai vacilou em suas mãos, e uma rachadura de incerteza cruzou seu rosto. O homem a quem ela se atrevia a amar, a quem olhava com admiração, agora mostrava a verdadeira face da traição. A dor simples e crua era atordoante. O que mais estavam escondendo de Arete? O encapuzado se aproximou, gesticulando como um maestro do horror. A verdade é uma arma mais afiada do que qualquer lâmina. Ele olhou para a irmã. Ela é o que resta de um olho vigilante em nossas sombras. As palavras dançaram como serpentes, e neste momento, Arete entendeu que sua irmã tinha dado mais do que a vida na busca por justiça. Ela se tornara uma peça em um jogo maior. A multidão estava em desespero. Gritos de fogo misturavam-se a sussurros de terror. E de repente, tudo ficou claro como a luz de uma tocha em uma caverna escura. Sua irmã não era apenas uma guerreira. Ela estava no centro de um dilema que envolvia o próprio destino de Esparta. O pai, o traidor. O que isso significava para a luta por liberdade que Arete tanto desejava? E se a liberdade dela significasse a morte de sua própria família? O homem à frente dela riu, um riso macabro que ressoava em sua mente. O jogo continua, jovem Arete. A batalha que você ficará sabendo está em suas mãos. Agora escolha. O que você fará? Ela sentiu que a pressão aumentava ao seu redor. O que escolheria? O futuro de todos estava em suas mãos, enquanto as chamas ardentes se convertiam nas cenários de um novo pesadelo. E no calor daquela confusão, a única certeza era o mistério que a envolvia. A verdade e as mentiras dançavam juntas, como sombras em busca de luz. Arete estava paralisada. O pai, com a lâmina em mãos, seus olhos agora revelando uma sombra desconhecida. O grito de sua irmã ecoava, arrastando as palavras de Arete consigo. Pare, não faça isso. O coração dela pulsava como tambor. Cada batida uma súplica, um desespero. Mas o terror estava estampado no rosto de sua irmã. E o mundo parecia se contorcer ao redor delas. Arete, você não sabe o que está acontecendo. A irmã gritou, os olhos marejados. Todo mundo está preso em um jogo que não pode imaginar. E no instante em que foram ameaçadas pela lâmina reluzente, algo extraordinário aconteceu. A multidão ao redor começou a se afastar, e a fumaça densa que se erguia do portão da aldeia tornou-se um manto sombrio, cobrindo o campo e distorcendo a visão. Então, como um golpe do destino, uma explosão arrasadora soou. O chão tremia sob os pés de Arete, e o mundo explodiu em chamas. A divisão era instantânea. Aqueles que estavam a alguns passos de Arete foram jogados para longe, como se um deus raivoso tivesse tocejado sua ira. O que foi isso? Gritou alguém da multidão. Mas o som do caos abafou todos os outros ruídos. O eixo da narrativa tinha mudado. Arete caiu no chão e por um segundo o terror e a incerteza a consumiram. Olhando para o homem que sempre a manteve segura, a pergunta fez explosão em sua mente. Quem ele realmente era? Ele, o traidor, havia se revelado. Pai, o que está acontecendo? Seus lábios mal se moveram. Mas era tarde demais para perguntas. Uma figura encapuzada emergiu das chamas. A atmosfera ficou pesada. Era o líder dos inimigos. Um homem que Arete apenas conhecia de histórias sussurradas na noite. A guerra que você teme estava em sua própria casa. Sua voz era um eco gélido, cortando a confusão. Seu pai fez escolhas, traições. A liberdade tem um preço, e ele já pagou. Com um gesto amplo, o mistério se desfez como um lençol sendo puxado. A conexão entre pai e filha estava se desintegrando em frações de segundo. A lâmina do pai vacilou em suas mãos, e uma rachadura de incerteza cruzou seu rosto. O homem a quem ela se atrevia a amar, a quem olhava com admiração, agora mostrava a verdadeira face da traição. A dor simples e crua era atordoante. O que mais estavam escondendo de Arete? E então, outro estrondo. E desta vez, algo ainda mais sombrio surgiu das sombras. Um grupo de guerreiros, vestidos com armaduras que refletiam o fogo das chamas.
avançava em direção a Arete e sua família. Mas não eram os inimigos que Arete temia, eram os próprios soldados de Esparta. Mas algo estava errado. Eles carregavam símbolos de uma nova aliança, o estandarte que Arete nunca vira antes. "São os desertores", alguém gritou. E isso, um novo choque reverberou entre a multidão. Os desertores eram aqueles que haviam se oposto a Esparta, que haviam sido considerados mesas de traição. Agora, era evidente que não eram apenas os guerreiros que a cidade esperava ver nas batalhas. "Ele está atrás de você, Arete", a irmã gritou, apontando para o pai. "Ele fez um acordo com eles." As palavras dela secaram o ar em volta de Arete, e a confusão se misturou ao terror. "Ele te entregou, Arete." A voz do líder encapuzado chegou como um lamento, ressoando em sua mente. "Você é a peça-chave no plano de seu pai." O mundo dela girou. As cartas de sua irmã dançavam em sua cabeça, e aquele chamado para a liberdade agora parecia uma armadilha. O pai, o homem que a guiou, agora era o autor da própria ruína. Nesse momento, tudo virou caos. Os desertores atacaram. Arete viu um deles passar rapidamente e pegar sua irmã pelo braço, arrastando-a para longe. "Não!" Arete gritou, mas seu corpo não respondeu. Foi como se um peso a cercasse. O que estava acontecendo ali estava além de qualquer compreensão. Uma luz intensa brilhou, e um momento depois, ela observou seu pai deslizar entre os combatentes, seus olhos completamente frios, como se tudo aquilo fosse parte de um jogo que ele controlava. "Você não entende, Arete. Eu fiz isso para protegê-la", ele gritou, mas sua voz soava distante, como se estivesse presa a um eco. Então, no calor do combate, uma revelação surpreendente surgiria das chamas. "Arete, não confie nele." Uma voz familiar cortou o ar. Era sua irmã, agora livre das garras, correndo em direção a Arete. "Estamos todos em perigo. Essa não é apenas uma luta por Esparta. É por nós." Arete sentiu como se o chão estivesse sendo retirado sob seus pés. Tinha escolha? Com o pai revelando sua traição e a irmã chamando-a de volta. O que era verdade e o que era ilusão? E com os desertores se aproximando, a luta pela liberdade havia se transformado em algo mais profundo. Uma luta pela própria alma de sua família. A verdadeira batalha estava prestes a começar. Mas como sobreviver a isso se a linha entre amor e traição estava completamente borrada? O que mais estava escondido? E quem realmente eram seus aliados ou inimigos? Arete estava paralisada. O pai, com a lâmina em mãos, seus olhos agora revelando uma sombra desconhecida. O grito de sua irmã ecoava, arrastando as palavras de Arete consigo. O coração dela pulsava como um tambor. Cada batida uma súplica, um desespero. Mas o terror estava estampado no rosto de sua irmã, e o mundo parecia se contorcer ao redor delas. "Arete, você não sabe o que está acontecendo." A irmã gritou, os olhos marejados. "Todo mundo está preso em um jogo que não pode imaginar." E no instante em que foram ameaçadas pela lâmina reluzente, algo extraordinário aconteceu. A multidão ao redor começou a se afastar, e a fumaça densa que se erguia do portão da aldeia tornou-se um manto sombrio, cobrindo o campo e distorcendo a visão. Então, como um golpe do destino, uma explosão arrasadora soou. O chão tremia sob os pés de Arete, e o mundo explodiu em chamas. A divisão era instantânea. Aqueles que estavam a alguns passos de Arete foram jogados para longe, como se um deus raivoso tivesse tocejado sua ira. "O que foi isso?" gritou alguém da multidão, mas o som do caos abafou todos os outros ruídos. O eixo da narrativa tinha mudado. Arete caiu no chão, e por um segundo, o terror e a incerteza a consumiram. Olhando para o homem que sempre a manteve segura, a pergunta fez explosão em sua mente. Quem ele realmente era? Ele, o traidor, havia se revelado. "Pai, o que está acontecendo?" Seus lábios mal se moveram, mas era tarde demais para perguntas. Uma figura encapuzada emergiu das chamas. A atmosfera ficou pesada. Era o líder dos inimigos, um homem que Arete apenas conhecia de histórias sussurradas na noite. "A guerra que você teme estava em sua própria casa." Sua voz era um eco gélido, cortando a confusão.
Seu pai fez escolhas, traições, a liberdade tem um preço e ele já pagou. Com um gesto amplo, o mistério se desfez como um lençol sendo puxado. A conexão entre pai e filha estava se desintegrando em frações de segundo. A lâmina do pai vacilou em suas mãos, e uma rachadura de incerteza cruzou seu rosto. O homem a quem ela se atrevia a amar, a quem olhava com admiração, agora mostrava a verdadeira face da traição. A dor simples e crua era atordoante. O que mais estavam escondendo de Areté? Então, outro estrondo, e desta vez, algo ainda mais sombrio surgiu das sombras. Um grupo de guerreiros, vestidos com armaduras que refletiam o fogo das chamas, avançava em direção a Arete e sua família. Mas não eram os inimigos que Arete temia. Eram os próprios soldados de Esparta. Mas algo estava errado. Eles carregavam símbolos de uma nova aliança, um estandarte que Arete nunca via antes. São os desertores, alguém gritou, e com isso, um novo choque reverberou entre a multidão. Os desertores eram aqueles que haviam se oposto a Esparta, que haviam sido considerados mesas de traição. Agora, era evidente que não eram apenas os guerreiros que a cidade esperava ver nas batalhas. Ele está atrás de você, Arete, a irmã gritou, apontando para o pai. Ele fez um acordo com eles. As palavras dela secaram o ar em volta de Arete, e a confusão se misturou ao terror. Ele te entregou, Arete. A voz do líder encapuzado chegou como um lamento, ressoando em sua mente. Você é a peça-chave no plano de seu pai. O mundo dela girou. As cartas de sua irmã dançavam em sua cabeça, e aquele chamado para a liberdade agora parecia uma armadilha. O pai, o homem que a guiou, agora era o autor da própria ruína. Nesse momento, tudo virou caos. Os desertores atacaram. Arete viu um deles passar rapidamente e pegar sua irmã pelo braço, arrastando-a para longe. Não! Arete gritou, mas seu corpo não respondeu. Foi como se um peso a cercasse. O que estava acontecendo ali estava além de qualquer compreensão. Uma luz intensa brilhou, e um momento depois, ela observou seu pai deslizar entre os combatentes, seus olhos completamente frios, como se tudo aquilo fosse parte de um jogo que ele controlava. Você não entende, Arete. Eu fiz isso para protegê-la, ele gritou, mas sua voz soava distante, como se estivesse presa a um eco. Então, no calor do combate, uma revelação surpreendente surgiria das chamas. Arete, não confie nele. Uma voz familiar cortou o ar. Era sua irmã, agora livre das garras, correndo em direção a Arete. Estamos todos em perigo. Essa não é apenas uma luta por Esparta, é por nós. Arete sentiu como se o chão estivesse sendo retirado sob seus pés. Tinha escolha? Com o pai revelando sua traição e a irmã chamando-a de volta, o que era verdade e o que era ilusão? E com os desertores se aproximando, a luta pela liberdade havia se transformado em algo mais profundo, uma luta pela própria alma de sua família. A verdadeira batalha estava prestes a começar, mas como sobreviver a isso se a linha entre amor e traição estava completamente borrada? O que mais estava escondido e quem realmente eram seus aliados ou inimigos? E com um estalo ensurdecedor, tudo ficou ainda mais obscuro. O céu explodiu em chamas, e antes que Arete pudesse processar o que estava acontecendo, uma figura sobrenatural surgiu. Um espírito guerreiro de Esparta, coberto em armaduras antigas, seus olhos ardendo com sabedoria e raiva. Chegou a hora, Arete, de descobrir sua verdadeira herança. E neste instante, Arete percebeu que sua luta não era apenas entre família, mas uma batalha ancestral entre forças maiores do que ela poderia imaginar. As perguntas ecoaram. O que isso significava para ela? E o mais importante, quem realmente era Arete? Arete estava paralisada, o pai com a lâmina em mãos, seus olhos agora revelando uma sombra desconhecida. O grito de sua irmã ressoava em seu peito, arrastando-se como uma onda gélida. Pare! Não faça isso! O coração dela pulsava como um tambor, cada batida uma súplica, um desespero quase palpável. A multidão ao redor parecia mirar com intensidade, os olhares cheios de incerteza e medo. Estava claro.
Tudo estava prestes a desmoronar. Arete, você não sabe o que está acontecendo. A irmã gritou, os olhos molhados. Você não vê que todo mundo está preso em um jogo que não pode imaginar? E no momento em que a lâmina reluzente ameaçava desferir um golpe, uma explosão sacudiu o ar. O chão tremeu e as chamas se ergueram como se um dragão despertasse de seu sono. Arete caiu, a visão embaçada. Ela olhou ao redor, sentindo a atmosfera densa e tensa, quando uma figura encapuzada emergiu das chamas, seus olhos brilhando com um fogo que não era do mundo. Era o líder dos inimigos, o homem que havia trazido a destruição. A guerra que você teme estava em sua própria casa. Sua voz ecoou, cortante e gelada. Seu pai fez escolhas, traições, e agora você está no centro disso. O universo de Arete girou em torno dela. O que estava acontecendo? Seu pai, o homem que sempre a protegia, agora estava envolvido em um jogo mortal, onde lealdades se rompiam. Enquanto a confusão inundava seu cérebro, outro estrondo fez o chão tremer sob seus pés. E então, no meio do caos, uma luz intensa despontou, e Arete, ofuscada, começou a ouvir sussurros. O que foi isso? Ela pensou, tentando focar. As chamas criavam um cenário de terror. Mas então, como se o destino estivesse em movimento, tudo ficou mais claro. Uma sombra passou por ela. Era sua irmã, correndo ao seu encontro, o desespero escrito na face. Arete, você precisa saber a verdade. Sobre o quê? Arete gritou de volta. Mas a resposta que veio, uma revelação devastadora, a atingiu como um raio. O traidor não é quem você pensa. Ele está aqui para nos salvar. A irmã apontou para o líder, mas antes que Arete pudesse processar, a lâmina do pai reluziu, e em uma fração de segundo, ele balançou a arma na direção do inimigo. Movimento inesperado. E então tudo escureceu. Quando Arete abriu os olhos novamente, o mundo parecia diferente. As pessoas ao seu redor estavam paradas, imóveis como se estivessem em um pesadelo congelado. Um silêncio mortal caiu, e os gritos haviam desaparecido. Apenas o eco distante de seu coração batia em sua cabeça. O que havia acontecido? O pai estava de pé, a lâmina ainda na mão, mas algo mudara. Uma linha de sangue deslizava de seu rosto. Arete olhou para sua irmã, horrorizada. Não, não, não! O que está acontecendo? E antes que pudesse compreender, a figura encapuzada surgiu novamente na sua visão, agora mais clara, mais visível. Era o líder inimigo, mas não era apenas isso. O que Arete viu a fez tremer. Eu sou a verdadeira linhagem de Esparta, ele proclamou em um tom triunfante, e um arrepio percorreu a espinha de Arete. E você, Arete, é a chave para nosso renascimento. Os murmúrios começaram e a multidão se mexeu, confundida, pois aquilo não era apenas uma luta, era uma batalha ancestral entre sangue e traição. Você é a filha que ele sempre traiu, disse o homem apontando para o pai, que se desfez em lágrimas. Ele foi o responsável por nossa derrota, e agora você deve escolher, seguir o homem que mentiu para você ou se juntar a mim, a verdadeira força de Esparta. Arete sentiu seu mundo desabar. O que isso significava para ela? Seu pai, aquele a quem sempre admirou, o protetor, agora se tornara o próprio traidor. Um nó se formou na garganta dela. A dúvida a consumiu. Sua irmã, o que estava acontecendo com ela? E antes que pudesse reagir, ela viu o olhar de desespero e alívio de sua irmã. O que era aquela expressão? A tensão crescia à medida que o inimigo se aproximava. O que Arete realmente saberia sobre seu destino? Ela olhou em volta, as faíscas voando, a traição se revelando. E no calor daquela confusão, seu coração pulsava numa melodia de incerteza. De quem ela poderia confiar agora? O que mais estava escondido? Uma escolha a separava do abismo. E enquanto o caos rugia, ela não sabia se seria a heroína ou a vilã de sua própria história. Arete estava paralisada. O pai, com a lâmina em mãos,
seus olhos agora revelando uma sombra desconhecida. O grito de sua irmã ressoava em seu peito, arrastando-se como uma onda gélida. Pare, não faça isso. O coração dela pulsava como um tambor, cada batida uma súplica, um desespero quase palpável. A multidão ao redor parecia mirar com intensidade, os olhares cheios de incerteza e medo. Estava claro, tudo estava prestes a desmoronar. Arete, você não sabe o que está acontecendo. A irmã gritou, os olhos marejados. Você não vê que todo mundo está preso em um jogo que não pode imaginar. E, no momento em que a lâmina reluzente ameaçava desferir um golpe, uma explosão sacudiu o ar. O chão tremeu e as chamas se ergueram como se um dragão despertasse de seu sono. Arete caiu, a visão embaçada. Ela olhou ao redor, sentindo a atmosfera densa e tensa. E naquele instante, um silêncio ensurdecedor tomou conta do lugar. Todos pararam, como se o tempo tivesse congelado. O caos, os gritos, a confusão, tudo sumira em um instante. Arete se levantou, confusa, e viu seu pai, ainda com a lâmina em mãos. Mas agora o rosto dele estava contorcido por algo como dor e desespero. Ele fez isso por você. O grito do líder inimigo cortou o ar. Ele te colocou nas mãos do destino que não entende. As palavras dele eram como flechas, atingindo Arete com força, fazendo-a tremer. O que ele queria dizer? Mas antes que ela pudesse questionar, uma luz intensa começou a brilhar. Uma luz que parecia emanar das sombras. Arete virou-se e, pela primeira vez, viu um símbolo familiar flutuar na escuridão. Era um brasão, o mesmo que adornava as armaduras dos espartanos. Mas havia algo errado. As cores estavam erradas. O brasão era diferente, representando uma facção que ela nunca tinha visto antes. A figura encapuzada do líder inimigo avançou, e a multidão começou a murmurar. Um medo pulsante atravessou o ar. Então, um som estrondoso cortou o silêncio, um estrondo que parecia vir do chão. Arete olhou para baixo e viu rachaduras se abrindo, a terra se fissurando sob seus pés, como se algo colossal estivesse prestes a emergir das profundezas. Quando os primeiros raios de luz começaram a brotar das fissuras, Arete sentiu seu pulmão apertar. Aquela luz tinha uma cor viva, quase dourada, e em um instante surreal, do solo surgiu a imagem de uma deusa, uma figura majestosa, envolvendo-se entre as chamas como se dançasse. Era Atena, a deusa da guerra e da sabedoria. Os olhos dela estavam fixos em Arete, e com uma voz que ecoou como trovoada, disse: chegou a hora de escolher, filha de Esparta. Arete hesitou. Poderia ela responder? O sonho que sempre desejou tornou-se uma realidade ensombrada por segredos e traições. Então, antes que pudesse pensar, a deusa chamou. Ela está aqui, a verdade. Então, um grito de sua irmã fez Arete voltar-se, e o que viu a paralisou. Sua irmã se jogou no chão e segurava algo nas mãos. Quando Arete percebeu, era uma pequena caixa, antiga e empoeirada. O olhar de desespero da irmã a penetrava. Você tem que abrir. A chave está aqui. As raízes da traição, a verdade sobre o traidor e sobre você. Arete agarrou a caixa, e uma onda de calor a envolveu, quase a queimando. As chamas dançarinas ao redor pareciam querer que ela abrisse. Você não entende. A voz do pai estava tensa, quase desesperada. Ela não deve saber. Mas era tarde demais. Com um movimento nervoso, Arete abriu a caixa, e um brilho ofuscante a atingiu. O que ela viu lá dentro a fez sentir o mundo girar. Documentos, desenhos, a verdade de sua linhagem. Era algo que mudaria tudo. Em uma fração de segundo, Arete entendeu. Eu sou a herdeira de um segredo que pode destruir Esparta? As palavras mal saíram de sua boca quando um tremor sacudiu a terra. O chão sob seus pés se partiu, e as sombras revelaram uma nova ameaça que se erguia. Um inimigo ainda mais poderoso, uma força que ninguém esperava. Vocês não estão prontos para descobrir a verdade. O líder gritou, enquanto o chão se abria e o caos reinava. Os olhos de Arete se fixaram na deusa, que a observava com expressão serena
e ao mesmo tempo temerosa. O que mais estava escondido? Qual era realmente a natureza de seu pai? O destino não estava apenas nas mãos dela. O futuro de Esparta estava prestes a se desdobrar de uma maneira que ninguém havia previsto. E no fundo do seu ser, Arete sabia que nada seria como antes. Arete estava em choque. O tempo parecia ter parado diante da escolha que ela precisava fazer. A figura encapuzada e sua irmã, ambos clamando por respostas, aumentavam a pressão em seu peito. A verdade está aqui, Arete! A irmã gritou desesperada. O peso da caixa antiga fazia sentir que carregava o destino de todo um povo. Mas e seu pai? A confusão transbordava como uma torrente. Quem sou eu então? Arete murmurou, seus olhos fixos na luz que emanava do interior da caixa. O líder inimigo observava cada movimento, como uma cobra pronta para atacar. O rugido do caos que cercava a cena quase se tornara um eco distante. A liberdade não será dada, ela precisa ser conquistada, e o futuro de Esparta depende de você. Diante da iminência do confronto, seu pai hesitou, os olhares se cruzaram. Um momento que parecia durar uma eternidade. Arete viu a fragilidade em seu olhar, repleto de dor e arrependimento. Eu fiz isso por você, filha. O que eu fiz era para nos proteger, mas a verdade estava ali, pulsando dentro da caixa. Arete respirou fundo e, num movimento resoluto, abriu-a completamente. Documentos amarelados e mapas antigos dançavam à sua frente, revelando o vínculo oculto de sua linhagem. O que estava escrito naquela papelada poderia mudar tudo. A força que sentiu era intensa, uma chama crescente dentro dela. A deusa Atena surgiu mais uma vez. Sua presença poderosa iluminava a confusão. Você é a linhagem que pode unir os espartanos, disse em um tom forte. As mentiras terminarão aqui, e novas verdades surgirão. Arete ergueu a cabeça, o temor se transformando em bravura. Eu escolho lutar, não por um lado, mas pela unidade de Esparta. As palavras ecoaram, fazendo a multidão se acalmar. Era uma escolha arriscada, mas era a única que fazia sentido agora. Com um gesto, ela levantou os documentos, um símbolo de nova esperança, e olhou para todos ao seu redor. As divisões precisam acabar. Precisamos nos unir contra o verdadeiro inimigo. Ela sentiu um poder que nunca soubera que existia dentro dela. Esparta não deve cair, e juntos podemos superar qualquer traição. O que quer que meu pai tenha feito, eu não deixarei que defina nosso destino. O murmúrio se espalhou, e a multidão começou a se mover, os sentimentos de camaradagem começando a se formar em meio à confusão. O pai, angustiado, finalmente abaixou a lâmina, percebendo a grandeza da determinação da filha. E com isso, percebeu que seu papel não era mais um traidor, mas um defensor do que ainda restava de seu povo. A irmã de Arete chegou mais perto, uma expressão de alívio e confiança em seu olhar. Vamos, estamos juntos nisso. Um grito de vitória atravessou a multidão, e a chama de esperança parecia incendiar o ar. Mas antes que Arete pudesse comemorar, o líder inimigo avançou, uma sombra ameaçadora em um campo cada vez mais iluminado. Vocês ainda não viram o pior, ele gritou, e antes que pudesse fazer qualquer coisa, um novo estandarte foi levantado ao longe. Do outro lado, uma nova aliança aparecendo na linha do horizonte. E assim, enquanto as tensões cresciam e a batalha prometia ser feroz, Arete sentiu que uma nova era estava prestes a começar, mas o futuro ainda era incerto. Com coragem ardente em seu coração, ela sabia que estava pronta para enfrentar o que viesse e que era só o começo de sua verdadeira jornada. Então, leitores, este é o momento. Se inscrevam imediatamente no canal. Não percam as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. E não esqueçam de esmagar o botão de like agora para ajudar o algoritmo e manter essa comunidade viva. Quero saber tudo. Inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhem instantaneamente este vídeo
com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. O apoio de vocês é tudo. Obrigado por estarem aqui.